Peço que você abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Marcos, então, capítulo 6. Você vai ler comigo dos versos 45 até os 56. Mesmo sentados com reverência e atenção, eu peço que você leia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo, andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritavam, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto. E todos os que a tocavam eram curados. Amém. Feche comigo e ore, por favor, te peço. Deus amado, a Ti nós rendemos graças, ó Senhor. Pedimos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, Pai, que se faz presente aqui nessa noite, venha aplicar as verdades contidas, Pai, nesse texto, aplicar aos nossos corações, para que o Senhor encontre em nossas vidas fé autêntica e genuína no Evangelho da salvação, na bendita e santa palavra do Senhor. Toma cativo, ó Pai, nós pedimos toda a nossa atenção, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos naquilo que o Senhor há de falar por meio da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu quero fazer uma enquete rápida aqui, de quem nessa sala conhece ou já ouviu falar do Guinness Book? Levanta a mão. O livro dos recordes. Ok, que bom. Bem famoso. Esse livro, então, ele sai todo ano com aqueles feitos das pessoas que quebram recordes. Né? Eu não sei se você sabe, mas o maior recordista da atualidade é um americano. Ele tem mais de 600 títulos nesse Guinness. E o último feito dele foi subir o Monte Fuji, no Japão. Só que ele subiu num pula-pula, um pogobol. Tem gente que vai lembrar do pogobol aqui, né? Pensa, americano é tudo doido, né? É legal que nesse livro nós temos um recordista brasileiro também, já há muito tempo. É um navegador chamado Amir Klink. Não sei se alguém já conhece, eu já tive a oportunidade de ver uma palestra dele. O Amir Klink, ele entrou no Guinness no ano de 1984, quando ele atravessou o Mar Atlântico, remando da Namíbia, na África, até Salvador, na Bahia, durante 100 dias e sozinho, remando até de um extremo para o outro. Ele entrou, então, no Guinness. São dois homens, né, grandes feitos. Mas não importa. Não importa nessa vida, nesse mundo, não importa toda e qualquer proeza realizada por homens, diante do que nós lemos aqui hoje nesse texto. Porque nada e ninguém consegue realizar o impossível que Jesus fez nessa passagem.
pois Jesus é Deus, Deus que anda sobre as águas. Para nós entendermos um pouco esse texto, no contexto dele, eu vou falar um pouco de geografia e de história aqui. Para você entender comigo a geografia desse cenário onde aconteceu essa história, se passa no Mar da Galileia, que é conhecido também como Mar de Tiberíades, que na verdade é um lago de água doce, o maior lago de Israel, que se encontra no norte daquela nação. Ele tem aproximadamente 19 quilômetros de extensão, de largura, e 19 de extensão, 14 quilômetros de largura, e a sua área total é de 166,7 quilômetros quadrados. Nesse ano, no mês de abril de 2020, talvez alguém tenha visto aqui, vazaram alguns vídeos desse mar da Galileia, de ondas balançando na madrugada, e correu um boato dizendo que aquele lago, aquele mar, poderia transbordar. Na verdade, não se tem certeza se ele transbordou, mas não se tem dúvida de que naquela madrugada, e ainda hoje, nos dias de hoje, as ondas do mar da Galileia ainda são muito agitadas a ponto de chamar a atenção dos homens. Mas por que será que esse tipo de evento na natureza acontece? Você já assistiu alguns vídeos ou gosta de ver mapas, assim como eu, você vai perceber que aquela região onde se encontra o Mar da Galileia, ela é como uma panela de pressão. Ao norte e ao sudeste do Mar da Galileia, nós vemos muitas montanhas, ele é costeado por montanhas. E esse lago, ele está a 212 metros abaixo do nível do mar. O que acontece, então, é que, em determinado tempo, os ventos das montanhas, os ventos frios, descem para esse vale de encontro com o calor, o vapor da água e a umidade, causando esse fenômeno de agitar as águas daquele lago, ou do Mar da Galileia, ao ponto de causar tempestades repentinas, naquela época e ainda hoje. E falando um pouco da história, desse contexto aqui, você sabe que esse texto que você leu comigo trata de uma das histórias mais conhecidas, mais famosas da vida e do ministério de Jesus. Jesus andando sobre as águas. Imagina que espetáculo se nós pudéssemos ser testemunha e se estivéssemos lá vendo Jesus caminhando pelas águas tranquilamente, passando sobre as ondas tranquilamente, como eu e você caminhamos na calçada da nossa cidade, do nosso bairro, talvez. Mas aqui, o texto começa falando logo em seguida do quê? Do que o presbítero Daniel pregou domingo passado. É o desfecho do evento, da multiplicação dos pães e peixes. E você viu comigo, nós vimos semana passada. Esse evento onde Jesus multiplicou os pães e os peixes a ponto de alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Era muita gente. Então, esse final do capítulo 6 aqui de Marcos dá o desfecho dessa história. Esse relato você vai encontrar nos evangelhos de Marcos, como a gente está lendo, de João e de Mateus. Só Lucas não trata desse assunto. E é interessante que um evangelho completa o outro nos seus detalhes, se complementam nos relatos, nos detalhes desse relato. Então, se você não leu essa passagem nos 3 evangelhos ainda, eu te recomendo, leia. Começa então o texto falando de Jesus de novo diante de uma multidão. É a mesma multidão lá dos pães e peixes. Lá no evangelho de João, ele fala que depois que aconteceu esse grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, o povo teve vontade de proclamar a Jesus como rei. Vamos fazer dele o nosso rei. Essa multidão queria fazer dele rei. Depois nós vamos falar um pouco disso. Mas aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, podemos aprender com ele 4 verdades que nos são apresentadas nesse texto bíblico. A primeira verdade que o texto nos traz é: não seja guiado por necessidades nem por oportunidades. Seja guiado pela vontade de Deus.
Então, aquele povo ali da multiplicação dos pães e peixes, o povo judeu, eles necessitavam, sim, naquela época, de um líder político que se levantasse contra Roma. Eles estavam oprimidos pelo Império Romano. Eles queriam um representante do povo, mas também, naquele momento, eles queriam muito mais um rei bondoso que podia resolver e saciar as suas necessidades. Só que Jesus sabia que essa não era a vontade do Pai, não era o momento. Jesus sabia que essa, naquele momento, não é a vontade do Pai. Fazer dele um rei terreno, um rei provedor de necessidades materiais dos homens. Não era essa a vontade do Pai. Nós vemos, então, que aquela multidão estava menos interessada em ir de encontro a Jesus. Eles queriam que Jesus fosse de encontro às suas necessidades. Essa é a verdade. Mais do que alimentar as causas das pessoas, Jesus, ele quer ser a causa daqueles que o buscam. O texto começa falando, no verso 45, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Essa expressão, fez com que, no original, simplesmente ele obrigou, ele forçou. Ele obrigou que os discípulos entrassem naquele barco. E de forma proposital ele fez isso. Ele os enviou, sim, para a tempestade, para serem provados na fé. Eles estavam em Cafarnaum, nesse contexto, e eles queriam ir para Betsaida. Jesus mandou, vão para Betsaida. Estavam de um lado e eles iam costeando o norte do mar da Galileia. Isso ia levar uns 2 ou 3 quilômetros aproximadamente. Só que esse vento que veio empurrou o barco mais para o centro do rio. Eles foram empurrados cerca de 5 ou 6 quilômetros para dentro do norte. Então eles estavam no norte, eles iam fazer assim e desceram mais para sudeste, no meio do lago. E isso aconteceu, fala o texto, a 4ª vigília, significa que foi das 3 da manhã até as 6, em que eles estavam enfrentando essa tempestade. Jesus, sim, enviou os discípulos para a tempestade, para serem provados na sua fé. Veja a dinâmica de Jesus, então, no começo, nos primeiros versos. Jesus enviou os discípulos, Jesus se afastou da multidão e Jesus se retirou ao alto para orar a Deus. Ele não cedeu à tentação daquele povo, à sedução daquele povo. Ele não cedeu, porque Jesus, ele se empenhava em investir tempo privado com o Pai, tempo em oração. Ele dedicava tempo em oração para, sim, buscar a vontade do Pai para a sua vida. O que é interessante também é que ao invés de buscar descanso, pensa, alimentando 5.000 pessoas, ao invés de buscar descanso, ele foi buscar a presença do Pai em oração. Ele subiu ao monte para orar. O que nós aprendemos com isso é que buscar a presença de Deus é o que vai nos fortalecer na fé e vai moldar o nosso caráter no caráter de Cristo. Aprendemos que eu e você precisamos, sim, de fato, conhecer a vontade do Pai. Para nós não cairmos em tentação, para nós não sermos seduzidos pelas ofertas desse mundo, para termos satisfação e sabedoria em Deus. A ponto de dizermos não para toda e qualquer oferta, oportunidade desse mundo que vai contra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E o exercício é Bíblia e oração. A segunda verdade que o texto nos traz é que sim, às vezes Jesus nos envia para a tempestade. Jesus, diz o texto, fez com que os discípulos entrassem naquele barco. Ele ordenou, entrem no barco, vão para o meio do mar. Jesus enviou eles intencionalmente para essa tempestade. Para os discípulos não tinha problema, eles não tinham medo de enfrentar o mar da Galileia. Você lembra, eles, em sua grande maioria, eram pescadores.
Jesus falou, vão para esse mar. Beleza, é como se fosse o nosso escritório, vamos trabalhar, vamos navegar. Eles eram experts em fazer isso. Só que eles não esperavam a tempestade, com certeza. Jesus, sendo Deus, sabia da tempestade. Então ele os enviou intencionalmente para eles serem provados na fé. Ou seja, ele mandou esses discípulos, esses homens, para o lugar da provação, a fim de construir e fundamentar neles a fé. Esse foi o objetivo de Jesus. Veja a cena, Jesus então no monte orando em terra, e os discípulos no meio da tempestade, remando contra as ondas daquele mar, durante 3 horas de madrugada. A primeira imagem que vem na minha mente é que essa é a situação de todos os crentes. Essa é a situação de todos aqueles que se dizem cristãos. Porque como os discípulos, eu e você, por enquanto nós somos jogados de um lugar para o outro no meio das tempestades, das adversidades dessa vida. E ainda, como eles, não desfrutamos da presença visível do nosso Senhor e Salvador. Eles estavam remando contra as ondas daquele mar. Spurgeon diz que o dia mau revela o glorioso valor da nossa esperança. Então, para as crianças e para os adolescentes, eu vou falar o seguinte: se você acha que essa vida é um mar de rosa, esquece. À medida que a gente cresce, vira gente grande, as ondas, as tempestades se levantam e nós temos que enfrentá-las. Mas louvado seja Deus, porque Jesus é Deus. Deus que anda sobre as águas. Um fato muito interessante do que estava acontecendo aqui nesse momento, que antes de estudar a gente não tem como saber, mas estudando nós entendemos que nesse momento o que estava acontecendo era o segundo êxodo. O segundo êxodo. Porque como o povo que foi provado no deserto, lá em Moisés, no Antigo Testamento, e como Jesus que foi também tentado pelo diabo no deserto, estavam agora os discípulos de Cristo passando por uma grande provação. Não no deserto, mas no mar. E ali então, naquele momento, naquela aflição, eles estão representando o novo Israel de Deus, passando por essa provação em meio à tempestade das ondas do mar. E ao fazer isso, Jesus, você leu comigo no texto, ele vai revelar o seu milagre. Jesus envia os seus discípulos, às vezes, para situações difíceis. Mas ele não deixa de operar os seus milagres no meio do seu povo. Pois o objetivo dos milagres de Jesus é revelar a si mesmo como Deus. Jesus se revela como Deus para o seu povo. Diante da multidão, então, nós vemos que Jesus operou esse milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas diante dos discípulos, tudo que Jesus fez, ou seja, todos os milagres que Jesus operou diante dos discípulos, tinha o objetivo exclusivo de fazer com que eles entendessem que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ao caminhar sobre as águas, ele estava tentando lembrar os discípulos, sabe como quando a gente brinca de imagem e ação, não podemos falar, ele estava agindo para tentar trazer-lhes à memória o seguinte, ele estava como se ele estivesse perguntando, quem tinha o domínio sobre o mar no Antigo Testamento? Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Quem é aquele que abriu o Jordão? Quem é aquele que acalma as ondas do mar? No livro de Jonas. Ele estava brincando de imagem e ação. Jesus é Deus, Deus que anda sobre as águas. Talvez naquele momento os discípulos perderam a oportunidade de lembrar do Salmo 107, 29, que diz, fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Ou talvez de Jó 9, 8, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. E ao andar sobre o mar, Jesus estava dizendo para eles, quem vocês acham que eu sou? É isso que ele estava tentando dizer, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês conhecem da fé de Israel, que tem esse domínio sobre as águas? É isso que ele estava dizendo.
Também em Jó, ainda no capítulo 9, 10 e 11, diz que ele realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Jesus queria que eles entendessem que ele é Deus. Porque eles ainda não tinham entendido isso. Mas diz o texto que ele estava como que quem ia passar adiante. Jesus queria passar adiante deles, não distante, mas perto deles, mas adiante, justamente para ser visto. Ele estava desfilando para aqueles discípulos naquele momento. Ele queria ser visto por eles, dando prova da sua divindade. Ei, estou caminhando sobre as águas. Ele falou sem palavras enquanto fazia isso. Ele estava naquele momento respondendo a pergunta que os próprios discípulos fizeram em outra situação, lá quando o barco estava quase indo a pique e ele acalmou Jesus. Lembra? Ele estava dormindo no barco, ele acordou, ele silenciou o vento, acalmou as ondas do mar e eles se perguntavam, quem é esse? Quem é esse que acalma as ondas do mar? Ele estava respondendo essa pergunta. E por ser o segundo Êxodo, Jesus, ao fazer isso, é como Deus que passou diante de Moisés no Monte Sinai. Inclusive o mesmo verbo do passar, estar passando, é o mesmo verbo usado no Antigo Testamento. É o mesmo verbo quando Deus passou e revelou a si mesmo diante de Elias, quando ele passou no Monte Horebe também. Mas só Jesus pode fazer isso, porque Jesus é Deus. Deus que anda sobre as águas. Então esse milagre tinha o objetivo de mostrar para aqueles discípulos que Jesus é Deus. Deus que desafia e domina as leis da física, que ele faz piada da gravidade, da densidade dos corpos. Ele é Deus. Deus que anda sobre as águas. E ao entendermos e confessarmos, declararmos que Jesus é Deus, saiba, se você ainda não sabe, essa confissão é o centro de todo o cristianismo. Se alguém se diz cristão e não reconhece Jesus como Deus, de cristão ele não tem nada. Porque o centro do cristianismo é reconhecer e confessar que Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Deus que anda sobre as águas. Louvado seja Deus. Então eles estavam nessa situação. E temos mais uma verdade desse texto. A terceira verdade. Vamos ler comigo de novo, dos versos 50 ao 52. Ou melhor, 49 ao 52. Veja comigo o texto. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritavam, pois todos o viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, sou eu, não temais. 51. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. A terceira verdade que o texto nos traz é que Jesus se manifesta em nossas vidas, mas às vezes nós não o reconhecemos. Ele se manifesta e às vezes a gente não o reconhece. Nessa história aqui, Jesus então está andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, em direção aos discípulos, e a reação deles qual que é? Medo, eles têm medo. Eles têm medo a ponto de achar que um fantasma se aproximava deles. Eles tiveram medo do desconhecido. A reação deles foi de medo, ao ponto de gritar. Eles tiveram medo. Não estavam com medo da situação, do mar e tal. Eles estavam com medo de um fantasma. Do desconhecido eles tiveram medo. Do inesperado. Isso nos ensina que geralmente nós temos medo ou negamos as coisas que não podemos explicar. As coisas que não conseguimos explicar pela lógica, pela nossa razão. Temos medo do desconhecido. E sabe que o medo, o pavor, o desespero nos impedem de ver a misericórdia de Deus em ação. O medo causa isso. E diante do medo deles, qual foi a instrução de Jesus? Ei,
Tenham coragem, não temam. Está lá no verso 50, você leu comigo. E ao ouvirmos a voz do Senhor falando isso, aprendemos que o antídoto contra o medo do sobrenatural, porque eles tiveram medo do sobrenatural, o antídoto contra o medo é ter fé no Salvador invisível e uma constante comunhão com Ele. Se eles tivessem tamanha intimidade com Jesus, de conhecer o andar dele, aquele que vem lá, é um vulto, estamos vendo um vulto, mas pelo jeito de caminhar, é o Senhor que está vindo. Mas não, eles tiveram medo. Então, a fé no Salvador invisível e a comunhão com Ele é o antídoto para o nosso medo. E quantas vezes Jesus vai falar no Evangelho, no Novo Testamento, quantas vezes Ele vai repetir essa recomendação? Não tenham medo. Já no Antigo Testamento, ser valente, Deus fala. Não é a primeira vez e não é a última também. Essa instrução, para não termos medo, ela revela que nós passamos a maior parte das nossas vidas com medo. Não somos nada diferentes dos discípulos. Nós temos medo. Pois saiba que cada momento de medo mostra na prática que nós nos comportamos diante das adversidades, diante das dificuldades, das coisas que não conseguimos explicar, das coisas que fogem do nosso controle. Esse medo revela que nós agimos como se Deus estivesse ausente das nossas vidas. Nós vemos ali que os discípulos estavam como cegos, não sabe, Jesus estava operando um milagre e eles não viram Deus, viram um fantasma. Porque é fácil. O texto fala que eles estavam de coração endurecido. É fácil nós ficarmos cegos e endurecidos quando nos concentramos na situação ao invés de olharmos para o Senhor. Quando a situação cativa a nossa atenção, nós estamos como cegos, impedidos de olhar para o Deus da nossa salvação. Eles não olharam para Jesus, estavam olhando para a dificuldade que estavam passando e com medo do desconhecido. Saiba que a adversidade revela onde está o nosso coração. Talvez você já tenha ouvido muitos sermões, muitas mensagens falando que Jesus, meu irmão, te chama para andar sobre as águas. Eu não consigo ver isso no texto. E nenhum dos evangelhos fala disso. Porque nós não somos chamados para andar sobre as águas. Somos chamados, segundo esse texto aqui, somos chamados para obedecer. Somos chamados para sermos fiéis à palavra de Deus. Somos chamados para anunciar que Jesus é Deus. Jesus é Deus que anda sobre as águas. Mas Jesus falou então para eles, tenham coragem, não temam. São palavras de exortação. São palavras de exortação para nós também. Porque diante das aflições, nós temos medo. Só que a graça de Deus nós vemos na continuidade, que diz que assim que ele entrou no barco, o que aconteceu? O vento cessou. O vento cessou. Jesus falou para eles, não temam. E ele fala para nós também hoje. Não temam, não tenham medo, porque o único medo do cristão, os que estão anotando, anotem isso. O único medo do cristão tem que ser o temor do Senhor. Vou repetir. O único medo do cristão deve ser o temor do Senhor. Spurgeon diz o seguinte, o temor de Deus é a morte de todos os medos. Como um poderoso leão, ele afugenta todos os outros medos diante dele. O único medo do cristão tem que ser o temor do Senhor. Ele disse, não temas. Não temas! Talvez Jesus, ele não venha no momento exato em que gostaríamos que ele viesse nos socorrer diante das lutas que temos dessa vida, mas saiba que no tempo certo, ele sempre chega para sustentar o seu povo. Não tenha dúvida disso. Mesmo às vezes, quando parece que Jesus está demorando, nós devemos esperá-lo com muita paciência, expectativa e fé, porque é Ele quem nos sustenta. Jesus
se manifesta para mostrar o seu poder, o seu cuidado e o seu amor por nós, o seu povo. Mas o mais legal do verso 50 é de que, além de falar, tenham coragem, não temam, ali no meio ele diz, sou eu. Sou eu. E, na verdade, a transliteração para o grego, o Novo Testamento escrito em grego, está escrito exatamente ao contrário, que o grego tem disso. Ele está falando, eu sou. E eu sou é a transliteração de Yahvé, ou Yahweh, que é justamente o jeito como o Senhor se apresentou para Moisés lá na sarça ardente. Quem eu digo para o povo que tu és, diga que eu sou. Então Jesus brincou de imagem e ação, mas chegou ao ponto, vocês não entenderam? Eu sou Deus. Louvado seja Deus. Que texto maravilhoso, meu irmão. Mas então nós vemos na sequência, o verso 51, 52, diz aqui na minha versão, que eles ficaram extremamente impressionados. Algumas Bíblias vão dizer atônitos, para o bom português, eufóricos com esse milagre. Eufóricos com esse milagre duplo, com Jesus que anda sobre as águas e ainda acalma as ondas do mar. De novo ele faz isso. Ficaram impressionados. Porque eles não tinham dado muito valor para a multiplicação dos pães e peixes. Eles estavam com corações endurecidos. Ainda estavam com o coração endurecido, porque eles duvidavam da divindade de Cristo. Mas saiba que o coração endurecido, na Escritura, quando fala do coração, nós aprendemos que o coração é o abrigo dos sentimentos e da fé. Assim como a fonte das palavras, das nossas palavras e das nossas ações. O coração é a raiz da vida intelectual, emocional, dos nossos desejos. O coração é o centro do ser, é o meu e o teu interior, é o coração. Pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16, 7. Então quando Marcos fala que eles estavam com os corações endurecidos, esses discípulos, ele quer dizer que isso é resultado de uma negligência pecaminosa em contemplar, em meditar a respeito das obras maravilhosas que Jesus estava operando já há tempo com eles, na natureza. Ou seja, eles não estavam dedicando tempo em contemplar as obras de Deus. Eles não estavam dedicando tempo em apreciar o Cristo em sua graça, em seu poder, em seu amor. Mas nós temos que admitir que essa dureza de coração deles era diferente dos discípulos. É bem diferente da dureza de coração dos escribas e fariseus. Porque a fonte, a raiz da dureza de coração dos escribas e fariseus era descrença e ódio contra Jesus. Os discípulos, eles não estavam insensíveis, nem indiferentes com as coisas de Deus, mas repetidamente eles precisavam ser acordados da sonolência espiritual que eles viviam. Acordados. Como alguns aqui que estão quase dormindo, estou brincando. E nós precisamos, irmãos, quantas vezes eu e você precisamos ser acordados da nossa sonolência espiritual. Só que aqui em Marcos ele diz que eles estavam endurecidos. E lá em Mateus parece mais otimista, porque nessa mesma passagem ele relata que ao entrar no barco, eles falavam para Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Será que há contradição entre os dois evangelhos? Tem gente que sai falando que a Bíblia se contradiz. Saiba que isso é uma mentira, porque não há nenhuma contradição nisso. Não há contradição nenhuma, pois muita gente, ainda hoje, naquela época e hoje, tem visto milagres, tem presenciado o poder de Deus manifesto. Muita gente tem professado o cristianismo da boca para fora como uma religião formal. É o que esses discípulos fizeram naquele momento. É o Filho de Deus, mas o coração deles falava outra coisa. A boca dizia uma coisa, o coração falava outra. Eles são como aquele que se diz evangélico, busca Deus no domingo, mas esquece de Deus durante a semana. Só é de Deus quando está na igreja.
nós temos que lembrar o nosso coração, clamar a Deus por misericórdia, de que Ele nos desperte do nosso sono espiritual. Irmãos, é fundamental que nós tenhamos comunhão com Deus durante a semana. É fundamental. Eu lembro de uma amiga nossa, de muito tempo. Eu nunca vi uma mulher tão crente como essa. Diz que ela tinha uma agência de turismo, escritório, e por diversas vezes, quando tocava o telefone, ao invés de falar alô, ela dizia aleluia. Muito crente. Nós temos que ter isso no nosso íntimo, essa comunhão com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus durante a semana, e não somente no domingo. Então esse fato nos ensina, que eles estão passando aqui, que uma coisa é presenciar os milagres, e a outra coisa é acomodá-los no nosso coração, é nos deleitarmos no poder de Deus, na sua graça manifesta, nas coisas espirituais e poderosas e maravilhosas que Deus opera no meio do seu povo. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus que anda sobre as águas. A quarta verdade desse texto, a quarta verdade é que nós precisamos ver Jesus com o coração e não somente com os olhos. Temos que ver Jesus com o coração e não somente com os olhos. Os discípulos, então, naquele momento, estavam presenciando o milagre de Jesus caminhando sobre as águas. Só que eles não entenderam exatamente o que aconteceu, pois o texto fala, o coração deles estava endurecido, eles estavam duros de coração. Isso mostra que nós podemos ser crentes, podemos ser um seguidor de Jesus e ainda, por vezes, termos corações endurecidos diante das coisas de Deus. Eles tinham um coração endurecido e o texto fala, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. Eles não tinham entendido ainda. Já nesse milagre, Jesus já dava evidência de quem Ele é, porque Ele estava simplesmente repetindo, como no imagem e ação, o maná que desceu do céu, da provisão de Deus. Estava alimentando o seu povo de forma graciosa e sobrenatural. Mas esse povo estava de coração endurecido aqui. Se você já leu os evangelhos, vai ver que durante muito tempo, esses mesmos discípulos, mesmo vendo Jesus caminhar sobre as águas e operando diversos milagres, vão continuar com o coração endurecido. Veja comigo, Jesus falando com eles, abre lá em Marcos, por favor, na frente, Marcos 8. Vou dar um spoiler aqui, vamos adiantar. 8, versos 18 e 19. Marcos 8, 18 e 19. Quando Jesus fala para eles o seguinte, tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis, não vos lembrais, quando partiu os 5 pães, partiu para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 12. Então o que chama atenção é isso, que ainda depois desse fato, eles não tinham entendido a multiplicação dos pães e peixes. Faltava conhecimento de Deus para eles. Não se esqueça que Jesus não nos quer pela metade. Ele não quer meios discípulos. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. De todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o nosso entendimento. O texto de Crônicas, se não me engano, fala que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha os olhos de Deus passando pela terra, procurando inteireza de coração. Então é urgente que nós sejamos totalmente entregues ao Senhor, que nós possamos contemplar, ver os milagres de Deus em sua palavra, encontrarmos o Cristo na sua palavra e também no nosso coração. Urgentemente nós temos que fazer isso. Toda a nossa força, coração, alma e entendimento. Oséias também fala que nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos ver Jesus também com o coração. E meditando nesse texto, eu me lembrei, abre comigo em Lucas 2, por favor, de um exemplo de um homem
que viu Jesus em seu coração. Lucas 2, 25 e 32. 25 a 32. Eu vou relatar rapidamente, quero que você preste atenção no verso 28. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, veja, ele está cantando, olha o que Simeão canta. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, ou aquilo que prometeste, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu vi o meu Redentor, agora eu posso partir. Nós temos que ter essa expectativa. O nosso desafio, o desafio do cristão, é lutar para que a correta compreensão de quem é Deus venha inflamar os nossos corações. O objetivo do Evangelho é esse, revelar-nos quem é o Cristo e inflamar os nossos corações. Vocês já me ouviram falando algumas vezes do reverendo Martin Lloyd Jones, que ele dizia que o Evangelho é a lógica em chamas. Quando você abre esse livro, meu irmão, é por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu insisto, traga a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando lemos o Evangelho, Deus fala, e os nossos corações têm que se inflamar por essa palavra, se de fato você crê que a palavra é viva e eficaz, que não são palavras lançadas ao vento, são palavras que nos alimentam, os nossos corações têm que arder de expectativa pela revelação do Cristo em sua palavra, meus irmãos. Urgente, urgente. Não podemos ser como água parada. Nós temos que, sabe? Existem muitos livros bons, mas nenhum livro escrito por homem se compara à bendita palavra de Deus. De novo, Spurgeon, nem estava no escrito. Ele dizia, leia bons livros, mas habite na palavra do Senhor. Faça morada na palavra de Deus. Então esse é o nosso desafio. Conhecermos a Deus ao ponto de sermos totalmente apaixonados pelo Cristo que ainda não vemos, mas que é real. Isso fala, do que eu estou dizendo, de uma vida pautada pela doutrina e devoção. Doutrina e devoção. Porque a boa teologia se faz de joelhos também. Que nós sejamos como Calvino. João Calvino, na época dele, os estudiosos, os filósofos, cada um, né, tinha os seus selos para selar documentos, cartas, e o selo de João Calvino, se você não viu, pesquise na internet, justamente é a mão entregando um coração aos céus, onde diz, te entrego, ó Deus, um coração pronto e sincero na obra do Senhor. É assim que nós temos que ter esse sentimento, essa ardente expectativa pelo Senhor, que operou esses milagres e que vai voltar. Veja comigo os versos 53 ao 56, no final ali do capítulo. Verso 53 diz o seguinte, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos, ou nas macas, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto. E todos os que a tocavam eram curados. Provavelmente o que está acontecendo aqui, esse povo deve ter ouvido falar do milagre da mulher hemorrágica que foi curada. Porque eles pedem, deixe-nos pelo menos tocar a borda do seu manto para sermos curados. Então ali de novo nós vemos uma multidão de pessoas levando os seus doentes agora para serem curados. Um povo que ouviu falar dos milagres de Jesus, pois eles pediam isso, deixa-nos pelo menos tocar para sermos curados. O que nós aprendemos com isso?
que a compaixão divina de Jesus não é para os preguiçosos. Deus honra o esforço daqueles que o buscam. Devemos buscar a Deus, colocar diante dele as nossas necessidades. Pois uma coisa é ir atrás de Jesus por causa dos seus milagres. Outra coisa é irmos atrás de Jesus pelo seu ensino também. Porque saiba que quanto mais Jesus operava milagres, mais ele se revelava por meio do seu ensino. Operava milagres e ensinava com isso. Você acabou de ler comigo que ele está operando um milagre e ensinando do Antigo Testamento e se revelando como Deus diante dos seus seguidores, dos seus discípulos. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma fé vigilante e alinhada com o que as Escrituras nos ensinam. De novo, doutrina e devoção. Nós precisamos lembrar o nosso coração constantemente de que Jesus é Deus. O Deus glorioso, em sua inalcançável e exaltada majestade. Ele é o Senhor exaltado sobre todas as coisas, fazendo com que tudo sirva ao seu propósito. Jesus é o Santo, exaltado e separado do pecado e do mal. Jesus é Deus, o Deus de amor eterno, gracioso, o nosso Redentor. Jesus é Deus que anda sobre as águas. Aplicando esse texto para as nossas vidas, eu posso nos fazer aqui algumas perguntas. Todos sabemos que a vida não é um mar de rosas. Então, nas tempestades dessa vida, qual tem sido a intensidade das ondas que você tem enfrentado? Quais são as ondas dessa vida que tem te impedido de avançar no caminho? Talvez seja o diagnóstico de uma doença grave. Talvez quando um filho precisa ser levado urgente para o hospital de madrugada. Talvez um amigo ou um familiar que tem lutado pela sua vida numa UTI de um hospital. Talvez a triste notícia da morte de alguém que amamos. Talvez a crise econômica para alguns, crise que temos passado. E falando de crise econômica, traduz-se boletos de mais e dinheiro de menos. Talvez a decepção de alguém que te traiu. Ou talvez um pecado recorrente, onde você ainda está preso. Um pecado que o diabo te acusa todo santo dia. Ou ainda, como que nós podemos aplicar esse texto nas nossas vidas? Olhando para o coração endurecido. Quão duro pode estar o nosso coração, meus irmãos? Quais são os milagres de Deus que nós temos presenciado, que a gente vê no dia a dia? Saiba, Deus opera pequenos milagres também, pequenos respingos da sua graça, que nós olhamos e tanto faz. Seja grato pelo pão que você tem na mesa todo dia. Seja grato pelas pequenas coisas, os detalhes. O começo aqui já foi falado disso. Sem combinar nada. Temos que ver o milagre de Deus todo o santo dia. Louvado seja Deus, porque eu sei que aqui nessa igreja alguns, esse ano, têm testemunhado, têm presenciado a mão graciosa do Senhor. Pequenos milagres. Não é errado a gente orar e pedir por isso. Peça. Peça para você ser mais grato, ter mais fé e contemplar os milagres de Deus, por menores que sejam. Então, como está o seu coração nesse momento, diante de Deus? Eu te pergunto, se você tivesse que escolher uma palavra para definir o teu coração hoje, diante de Deus, meu coração é endurecido, talvez, quebrantado, alguns diriam, meu coração é amoroso, ou, Deus, eu tenho um coração raivoso, rancoroso, quem sabe? Nós temos que nos perguntar, todo dia, se de fato nós reconhecemos só de boca, ou se de fato reconhecemos do fundo do nosso coração que Jesus é o nosso Deus. Devemos nos perguntar isso, se desejamos e nos alegramos de ter Jesus navegando e controlando o barco das nossas vidas. Só isso já é motivo de alegria. Temos essa certeza.
E de um jeito para recapitular tudo que nós lemos, de novo, vamos para a ilustração. Veja o cenário onde tudo isso aconteceu. Quais são os tipos de pessoas que compõem essa história? Veja comigo, imagina. De um lado, a multidão de famintos, aqueles que receberam pães e peixes. No meio, no mar da Galileia, os discípulos na tempestade. Na outra margem, uma multidão de doentes. Então, de um lado, um povo com fome que só queria saciar a sua fome, queria resolver a sua miséria dessa vida. Do outro lado da margem, um povo que queria ser curado, só buscava o alívio para a sua carne. E no meio vemos os discípulos enfrentando o vento e as ondas, correndo o risco sim de morrer. Naquele momento, eles tiveram medo de morrer. Eu não sei se alguém já passou por uma experiência de quase se afogar. Eu já tive essa infelicidade. Eu imagino que seja um dos piores tipos de morte, morrer afogado. Mas esses mesmos discípulos são aqueles que lá na frente, depois de contemplar o túmulo vazio, eles passam então a enxergar a Jesus como Deus. Eles se entregam depois então ao amor, por amor a Cristo, como Paulo, que dizia: o viver é Cristo e o morrer é lucro. De novo, o Amir Klink, que eu citei lá no começo, o navegador, tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: o pior naufrágio é não partir. E Stuart Olyott, que é um teólogo e pastor americano, diz que não há pecado maior que simplesmente permanecer como se está. O texto nos ensina, meu irmão, que sim, eu e você vamos enfrentar tempestades. Porque o Senhor Jesus não nos prometeu uma vida fácil. Ele nos promete uma vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Saiba que aqueles que permanecem nas margens da comodidade já estão mortos. Crente não foi chamado para ficar de braços cruzados. Então quem permanece na margem da comodidade já está morto. A gente vê, infelizmente, muitos cristãos falando: tenho comida em abundância, tenho bens, está tudo certo. O ventre deles é o seu Deus. Ouvimos aqueles que falam: tenho saúde e disposição, o resto não interessa. A alegria, o prazer deles é momentâneo. Quem se satisfaz somente com o que Deus pode dar ou operar, nós vemos a multidão buscando o que Deus pode dar ou o que Deus pode fazer. Tem até música falando: eu quero meu milagre hoje. Quem nunca cantou, que atire a primeira pedra. São pessoas que se contentam com as bênçãos de Deus, mas não conhecem o Deus das bênçãos. Eles não veem na pessoa de Jesus o mais valioso e o mais incomparável de todos os tesouros. São aqueles que estão mortos e andam como cegos, pois não conseguem ver nem compreender o impagável preço da graça de Deus na morte e ressurreição do seu Filho. Não conseguem ver. É triste a situação. Talvez alguém aqui nesses dias esteja passando por dificuldades. Eu te pergunto mais uma vez: você está passando por tristeza, angústia, dor nesse momento? Talvez alguém aqui nessa sala, ou você que está em casa nos ouvindo, se pergunte: diante da situação que eu estou vivendo, existe graça de Deus nisso? Será que existe graça? Deus está olhando para mim? Eu te digo sim. A resposta é sim. Nessa vida nós enfrentamos e vamos enfrentar tempestades, mas não se esqueça que no tempo dele, Jesus vem ao nosso auxílio. Ele vem. Você não pode deixar de ver Jesus nessa situação que está vivendo. Não pode, não podemos deixar de ver Jesus. Mas tenha certeza, pode ter certeza, que mesmo parecendo que ele não está aqui, Jesus é aquele que nos vê lá do alto. Ele nos vê lá do alto. Quando estamos sós ou acompanhados, doentes ou com saúde, no mar ou em terra firme, tristes ou alegres, em paz ou em tribulação, Jesus nos vê. Nunca estamos fora do alcance nem do cuidado do Senhor Jesus. Então eu te digo, tenha fé e esperança de que Cristo, o Cristo que não vemos, nos vê. Ele nos vê todos os dias. Nos vê, ele nos conhece
E certamente, um dia, Ele vai nos estender a sua bendita mão em meio às tempestades dessa vida. E é Ele, Jesus, quem vai nos conduzir por águas tranquilas, em paz e em segurança, até chegarmos do outro lado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Não se esqueça, que mesmo em meio à tempestade, às lutas, às dificuldades dessa vida, Jesus é Deus. Jesus é Deus que anda sobre as águas. Peço que vocês coloquem de pé, vamos orar. Amém. Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti e pedimos perdão. Porque sim, Pai, alguns de nós, diante de dificuldades, quando as coisas não saem conforme nós gostaríamos que elas saíssem, foge dos nossos planos, temos murmurado. Perdoa-nos quando nos falta a esperança, quando nós nos esquecemos de quem Tu és. Tem misericórdia de nós e dá-nos fé, uma fé inabalável, Pai. Não simplesmente nos milagres que ouvimos falar, mas a Tua bendita e santa palavra que é a verdade. Dá-nos uma fé genuína, autêntica, fundamentada no Evangelho da salvação. Pai, que nada dessa vida, nenhum mimo dessa vida venha nos tirar o foco, venha desviar nosso olhar para a cruz manchada de sangue e para o túmulo vazio. Enche-nos de alegria, Pai, e gratidão, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor é aquele que veio diante do lamaçal de pecado onde nos encontrávamos. O Senhor já estendeu a Tua mão para nós. Nos deu vestes novas, nos lavou pelo Teu sangue e tem nos feito caminhar, mesmo quando tropeçamos no caminho. É o Senhor quem nos sustenta pelas Tuas mãos. Não nos deixe esquecer disso, Pai. Que o maior milagre de todos o Senhor já operou por nós. Que éramos condenados ao inferno, o Senhor nos deu vida. O Senhor nos concedeu perdão dos nossos pecados e nos tem por justos diante dos Teus olhos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, Pai. Fortalece-nos na fé do Cristo que veio e que vai voltar. Vai nos levar para casa no dia do Senhor, conforme a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém.